Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, palavra de hoje para você aqui na Fé em Cristo, e você acompanha também, né, pelo Instagram, Facebook e YouTube. Essas três plataformas, você vai digitar @Fé em Cristo, Instagram e Facebook, digita Batista Fé em Cristo ali no YouTube, você vai encontrar o canal nessas três plataformas, e também pelo aplicativo que você baixa na Play Store, digitando Fé em Cristo, você tem o Palavra de hoje a partir da 00:05, ou seja, é só você acessar e ele está ali pronto para você ouvir quantas vezes você quiser. Perdeu os anteriores? Então você pode entrar no YouTube e conferir todos os devocionais. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. E nós estamos aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Eu espero que já tenha sido tão esclarecedor para você nesse tempo, que o Senhor possa relembrar, possa ensinar, possa trazer à tona, não é, o evangelho dele aqui através da palavra. Aleluia! Para que haja um reposicionamento, para que haja um direcionamento nas nossas vidas. E aqui em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 8 também, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando a Bíblia diz isso, ela está falando sobre a nossa vontade própria, não é? Sobre a carne, sentido vontade própria. Aqueles que estão na carne estão cedendo a sua própria vontade, porque quando você disse, eu entrego a minha vida para Jesus, você acabou de dizer, a minha vida não é minha, é dele, né? Então, se a vida é dele, já não é mais minha, a minha própria vontade morreu. E aqui está falando que se não morreu nada, então aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. É que Paulo está dizendo, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele falando aos romanos, né? Vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito, mas se porventura o Espírito de Deus não morar em vocês, quer dizer que vocês então não são de Cristo nada, você não é dele. Então Paulo traz, não é, esta realidade, e ele está dizendo isso para nós, e continuando a dizer, ele fala, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Ele está falando, a vontade da carne não é que ela passou, ela virá, mas está morto porque está crucificado. Se está crucificado, não tem mais vontade. Está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Nós somos constituídos de alma, corpo e espírito, então nós somos um espírito que moramos num corpo e temos uma alma. Se nós somos um espírito, eu preciso alimentar o meu espírito através da palavra de Deus, daquilo que é espiritual, porque o Espírito Santo também habita dentro do meu espírito e vai acender algumas lâmpadas lá dentro para que eu obedeça a palavra de Deus e coloque a minha vontade debaixo do senhorio de Cristo. Você está entendendo? Se você esperar a sua vontade passar, você nunca vai fazer nada. Você tem que dar uma ordem para ela. E essa ordem vai sair do seu espírito, direcionado pelo Espírito de Deus, conforme as palavras de Jesus. Glória a Deus. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Onde que Espírito habita? O Espírito Santo de Deus? Dentro daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que apenas respeita Jesus, tem Jesus como mestre, psicólogo, chama Jesus de Senhor apenas. Não, esse não tem o Espírito de Deus. Tem outros espíritos, mas não tem o Espírito de Deus. Quem é que tem o Espírito de Deus? Aquele que rendeu a sua vida. E aquele que rendeu a sua vida, o Espírito de Deus mora dentro. Meu Pai, é verdade, o Espírito de Deus, o Deus também, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esse mora dentro, esse guia, esse leva você a toda a verdade, esse leva você até a comunhão com Deus. Mas Deus também usa aqueles que não têm o Espírito dele? Sim, ele usa, não está dizendo que ele está ali 24 horas, ele usa conforme o querer dele, a vontade dele, para abençoar quem ele quiser, ele é Deus. Mas o que importa é você olhar para você mesmo e entender, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, então a vontade da carne ela vai passar. Mas o que é mesmo a vontade da carne? A vontade da carne constitui assim os pecados. E a gente vai dar um salto ali em Gálatas 5, vamos lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas,
capítulo 5, quais são as obras da carne mesmo? Está escrito assim aqui, olha, 5,19. As obras da carne são conhecidas, está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Não é novidade, mas vamos a elas. Prostituição. Aqui não está apenas incluso aquela pessoa que é prostituta, vende o seu corpo. Não, prostituição é toda forma, não é, de ato sexual fora do casamento. Isso é o quê? É prostituição, tá bom? Impureza, olha, fala de pensamento, de atitude, lascívia, idolatria. Lascívia é conduta vergonhosa, sensualidade, imoralidade sexual. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que posta, as fotos que vêm sendo postadas na internet, carregadas de sensualidade, é obras da carne, tá bom? Lembra lá do primeiro versículo que lemos? Nós não podemos andar na carne. Isso tudo é obra da carne. Está escrito aqui na palavra de Deus, você precisa ler. Lascívia, idolatria, não é? Quando você adora a qualquer outra coisa, idolatria, você tem que colocar Jesus em primeiro lugar, só Ele é o seu Deus, e nada mais pode ser alvo da sua adoração. Feitiçarias, inimizades, porfias, que é disputa boba, disputa, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, não é? A pessoa ter ali partidarismo, panelinhas, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, porque talvez se fosse colocar tudo, teríamos que ter um livro só para falar de obras da carne, ficaria tão extenso, talvez ninguém iria ler. Então Paulo disse, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sabe por quê? Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus produz frutos do Espírito. Se produz frutos do Espírito, não está na carne. Pastor, mas quando eu não consigo vigiar, eu derrapo, cometo um erro. Então isso não é viver no pecado. Isso, infelizmente, é porque a gente não está pronto ainda. É porque não vigiamos o bastante, nosso espírito não está fortalecido bastante. Então derrapamos, erramos. Tem que arrepender. A fé cristã ela é de arrependimento. Então tem que arrepender. Arrependido muda de vida, se cerca, ora mais, lê mais a palavra, congrega mais, chama a sua liderança, sim, e ele vai ajudar você a vencer. Como? Orando com você. Tenha coragem. É melhor ter coragem do que viver no pecado, desagradar a Deus, a senha chamada e não vai chegar ao Pai. Então eu preciso entender, não é a vontade de Deus. Ah, eu não consigo, mas você tem feito alguma coisa? Não tenho feito nada, eu só sei que eu não consigo viver a palavra de Deus. Faça! Deus tem várias possibilidades para você ficar no único caminho que é estreito, porque tem uma porta estreita. Lá no início desse devocional falamos, aqui em Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E nós já vimos que estar na carne é fazer a vontade da carne. Então eu preciso entender essas coisas, porque se o Espírito está em mim, ele vai me guiar, vai me fortalecer, vai me dar direções para que eu não fique na carne. Por quê? Porque a carne ela milita contra o Espírito sempre. Você tem alimentado o quê? 10 minutos você alimenta o Espírito, mas 24 horas e 50 minutos você só alimenta a carne e você quer que 10 minutos venha vencer 23 horas, melhor dizendo, em 50 minutos? Não. Então é preciso alimentar o Espírito mais, verdade. Alimente mais o seu Espírito em nome de Jesus. Glória a Deus, porque santo é o nome do Senhor. Então você precisa ter esse entendimento, não é? Está escrito aqui em Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então seja fortalecido nele para você vencer a carne, porque um milita contra o outro, mas vai ganhar aquele que recebe, não é, mais alimento. Está escrito aqui, Efésios 6, agora versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A luta nunca é contra a pessoa, então você não vai fazer aquele ato de se cortar,
de bater em você mesmo, só porque você não consegue viver a vontade de Deus. E nem vai brigar com ninguém, porque a luta não é contra as pessoas. Esse versículo fala sobre isso. A luta é contra a nossa própria vontade. Então a palavra carne é empregada em dois lugares de maneira diferente. Amém? Que o Espírito Santo te guie e em nome de Jesus te esclareça sobre todas as coisas. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.